Bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos, técnica de futuro. O meu nome é Caio. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a percepção de risco que o cliente tem do seu negócio. Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Você já parou para pensar o que impede o seu cliente de fechar os orçamentos com você? Você acha que é apenas o preço? Eu vou te mostrar que não é bem assim. Eu quero primeiramente começando a fazer uma pergunta para você. E eu quero que você me responda. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, eu quero que você me responda nos comentários. E se você estiver me assistindo no Instagram, manda um direct para mim. Depois que você aplica o orçamento, o que você acha que influencia o seu cliente a aceitar ou a recusar a sua oferta? Manda uma mensagem, não deixe de mandar não. E se você não é inscrito ainda, se inscreve no meu canal do YouTube ou você me segue no Instagram, ok? Primeiramente, vamos falar sobre para que é e para que não é esse vídeo. Esse vídeo é para técnicos que querem expandir os conhecimentos, para técnicos que querem dar um passo além e se tornar relevantes no mercado que está cada vez mais qualificado, é um mercado que está cada vez mais competitivo. E esse vídeo não é para quem? Ele não é para o técnico que pensa que somente as habilidades de bancada, nos dias de hoje, vão levar ele para um próximo patamar. Vão manter ele relevante no mercado cada vez mais difícil de você lidar, ok? Eu tenho recebido vários directs que pedem ajuda em relação a você quebrar algumas objeções do cliente, a você poder quando o cliente chega com alguma resistência em relação a fechar o serviço com você, qual a melhor forma de você quebrar essa resistência, qual a melhor forma de você convencer o seu cliente a tomar uma ação desejada, que é fechar o orçamento. Então, eu quero te ajudar a compreender esse assunto de uma forma completamente técnica, tá? A oferta, ela é uma coisa técnica, ela não é uma coisa emocional, ela não depende do talento, ela não depende de fatores sobrenaturais. Existe uma técnica por trás da apresentação da oferta para o seu cliente. Porque é muito chato, né? Quando o cliente chega para você, faz o orçamento, aí você dá o orçamento, o cliente, daqui a pouco eu volto, daqui a pouco eu estou voltando. Aí quando o cliente volta, ou ele não volta, ele volta ou dizendo que achou mais barato, ou ele simplesmente não volta mais no seu negócio. É igual quando a gente está naquela paquera, né? O nosso crush está lá e ele troca a gente por outro ou por outra, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. A gente não consegue, a gente fica frustrado, né? Quando a gente tem, assim, sabe que tem um bom produto, sabe que tem um bom serviço, e mesmo assim o cliente às vezes prefere fechar com uma pessoa que você sabe, às vezes você até conhece, sabe que não tem uma mesma qualidade, mas que ele acaba fechando com essa pessoa. Por quê? Fecha com ela porque ele percebeu nessa pessoa algumas coisas que ele não percebeu em você. É uma verdade às vezes dura da gente ouvir, mas nem sempre o preço está influenciando nessa coisa. Então eu mesmo tinha muitos problemas com orçamentos. Depois que eu quebrei certos conceitos em relação à minha oferta, a coisa mudou. A gente tende a pensar sempre que o mais barato é que vai levar o serviço. Só que muitas coisas atrapalham enquanto a gente está dando a oferta e às vezes a gente não leva a oferta a sério. A gente acha que é uma simples apresentação de preço. Aí você dá o preço seco para o cliente e o cliente vai lá e recusa. Porque nem sempre é o preço que é o fator determinante para o cliente escolher entre você e o seu concorrente. E existem alguns fatores emocionais, algumas crenças limitantes que impedem você às vezes de dar a oferta corretamente. Então, eu vou te dizer que o que impede principalmente o cliente de comprar de você é a percepção de risco. A percepção de risco talvez seja um termo que você nem tenha ouvido ainda, ou talvez já tenha ouvido, mas eu vou explicar para você. Toda vez que um cliente entra na sua assistência técnica, ele entra e começa a fazer uma análise, mesmo que inconsciente, do risco que o seu negócio oferece para esse cliente fechar o serviço. O risco que ele tem de perder o aparelho, o risco do serviço não ficar bem concluído, o risco do serviço ficar concluído de forma insatisfatória. Então o cliente está fazendo um cálculo matemático na cabeça dele, pensando quais são os riscos que tem dele fechar negócio com você, se ele nunca te viu na vida. O assunto percepção de risco é tão sério que o esquema de precificação de bancos de investimento é justamente baseado em percepção de risco. Ele analisa o risco que a pessoa oferece para poder oferecer um determinado empréstimo ou para poder vender um determinado título para essa pessoa. Inclusive no Brasil, a percepção de risco influencia diretamente no empréstimo que a financeira oferece para você. Quanto maior a taxa de juros, quando o banco te oferece um empréstimo e você tem a maior taxa de juros, ele te cobra a taxa de juros muito grande
e um prazo pequeno e um valor de empréstimo pequeno, isso significa que ele enxerga um alto risco em você. Então, tudo é calculado, para você ver que tudo é técnica. E não é diferente quando você precisa minimizar a percepção de risco que o cliente tem da sua assistência técnica. Quanto maior o risco que ele percebe em você, é uma grandeza inversamente proporcional. Quanto maior o risco que ele percebe, mais barato você tem que cobrar. Porque você precisa eliminar essa percepção de risco. Eu vou te dar um exemplo. A Apple. Você chega na Apple para trocar uma tela de iPhone, às vezes é um iPhone X. A Apple vai te cobrar R$ 1.500 a R$ 2.000. E tem gente que paga. E sabe por que tem gente que paga? Porque tem dois fatores que vão interferir diretamente no cálculo do cliente. Primeiramente, o risco que ele está correndo. A percepção de risco. Ao deixar o telefone lá. Na cabeça do cliente, ele acha que deixar o telefone na Apple, o risco dele de perder o aparelho dele ou do serviço ficar mal feito é mínimo. E por isso ele paga mais. E o segundo fator que a gente tem que considerar é a autoridade, que também é inversamente proporcional à percepção de risco. Quanto maior a autoridade que você demonstra para o seu cliente, menor é a percepção de risco que esse cliente tem do seu serviço. Então, qual é o objetivo da sua oferta para ela ficar bem feita? Minimizar a percepção de risco do seu cliente. Diversos fatores influenciam quando você precisa diminuir essa percepção de risco. E tem várias coisas que eu vou falar aqui para você nesse vídeo, ok? A primeira coisa é você reforçar a sua autoridade. Como é que você reforça a sua autoridade? A primeira coisa é você eliminar alguns aspectos emocionais da sua oferta. Por exemplo, você não ter um comparativo de oferta sempre com o seu concorrente. Isso pode não parecer, mas isso é um aspecto emocional e influencia. Você entender que a oferta do seu cliente às vezes pode estar melhor, pode estar mais barata, e você aplicar a sua oferta baseado sempre em fatores externos. Isso causa um impacto emocional em você porque você precisa estar sempre se comparando com o seu concorrente. Então a sua oferta é a sua oferta. Você tem que criar a sua oferta dentro daquilo que você julga que é importante para a sua empresa. E quanto você acha que vale o seu serviço. Claro que sempre obedecendo a média de mercado. Mas eu disse bem, média. Nunca um concorrente, principalmente um concorrente que está pior do que você. Se você acha que você vai comparar um preço com um concorrente que está pior do que você está se nivelando por baixo. Então, a sua média de mercado, dentro da construção da sua oferta, ela tem que estar sempre baseada em quem está melhor do que você. Nunca pior, ok? Então, você às vezes tem essas crenças limitantes. Outras crenças limitantes. Se eu não der o melhor preço para o meu concorrente, ele vai procurar outro. Isso é uma crença limitante. Porque não é bem assim. Não é todo cliente que entra na sua assistência que vai buscar só o preço. Estritamente o preço. Tem cliente que entende que serviço não é um balcão de negócio. Tem cliente que entende que serviço não é arroz. Porque se você pegar o arroz, por exemplo, o arroz da marca Palmares, e for no supermercado A, ele está R$18. E no supermercado B, ele está R$22. Com certeza a pessoa vai comprar no supermercado A. Por quê? Porque é o mesmo arroz. Sem dúvida o cliente está levando o mesmo produto para casa. Mas quando você vai apresentar a sua oferta, você não pode considerar dessa forma. Você tem que considerar outros aspectos. Por isso é importante você perceber que você tem que construir autoridade frente ao seu cliente. Então, você precisa eliminar essas crenças limitantes, a passar a construir a sua oferta de forma concreta. A sua oferta ela tem que ser estritamente técnica. E eu vou falar sobre isso com você, ok? A primeira coisa que o cliente avalia quando ele entra no seu negócio é a sua comunicação. E existem dois tipos de comunicação. A comunicação verbal e a não verbal. E eu vou te dizer que a comunicação não verbal corresponde a 85% da percepção de risco que o cliente avalia no seu negócio. O que é a comunicação não verbal? A maneira como você está vestido no seu negócio, a maneira como ele percebe a organização da sua assistência. E eu não estou falando aqui de organização, não estou falando aqui de beleza não, tá? Estou falando de organização. Organização na hora de falar, ouvir o cliente falar, olhar os clientes nos olhos, isso tudo é comunicação e isso tudo conta na hora de você apresentar a oferta para o seu cliente. Na hora do seu cliente avaliar se o que ele está buscando ele vai encontrar no seu negócio. Então a sua comunicação não verbal
ela tem que ter uma comunicação muito bem elaborada e pensada para o seu cliente sentir confiança em você e diminuir a percepção de risco. E a comunicação verbal, ela tem que ser voltada para o seu público-alvo. Não adianta você ter uma linguagem jovial, cheia de gíria, cheia de coloquialismo, com um público mais velho. Da mesma maneira que não adianta você ser muito formal com um público mais jovem. Isso tudo pode parecer detalhe, mas quando você tem uma concorrência cada vez mais acirrada, em maior quantidade e buscando qualificação, são esses detalhes que fazem a diferença. Você já viu numa corrida, uma corrida de cavalo, por exemplo. O jockey que não come, quando você tem uma disputa de dois cavalos muito rápidos, às vezes o que o jockey não come, ou como ele se alimentou no dia anterior, é uma variável que muda o panorama de quem ganha a corrida. Não é diferente nos negócios. Você tem que calcular cada aspecto da tua oferta para você poder passar confiança, autoridade para o seu cliente, para o seu cliente falar, cara, se eu deixar aqui o meu celular, eu tenho certeza que essa assistência vai se responsabilizar por isso. Ela vai cumprir o que ela está acordando. Então a comunicação, ela é de suma importância na hora de você apresentar uma oferta para o seu cliente. Uma outra coisa é a sua estrutura. Ah, Caio, poxa, mas eu estou começando agora, só tem uma portinha, um balcão, o negócio não está muito bonito, como é que eu faço? E agora? Eu não consigo mais? Vou perder serviço para o meu concorrente porque eu não tenho estrutura? Não é bem assim. Estrutura é uma situação onde você tem uma áurea de organização, onde o cliente percebe profissionalismo. A estrutura, ela se baseia totalmente nisso. Você tem que ter uma estrutura no seu negócio, não de luxo, mas que passe para o cliente firmeza, que passe para o cliente que você sabe o que você está fazendo. Vou dar um exemplo aqui. O cliente chega no seu negócio, deixa o telefone para consertar. Ele já confiou em você, ele já percebeu que dá para fechar contigo. Aí você vai e na hora de você começar a consertar o telefone, não existe uma sequência lógica que o aparelho segue dentro do seu negócio. O que é a sequência lógica? O aparelho entra para o orçamento, o aparelho vai para a bancada, faz o orçamento. O orçamento muda de status para orçamento aguardando aprovação. Aí o cliente aprova o orçamento. Você pega esse telefone e joga orçamento aprovado. Se você não tem a peça, o orçamento está aguardando peça. Se você tem a peça, o orçamento está em execução. Orçamento concluído, aguardando testes. Testou, aparelho concluído, aguardando comunicação com o cliente. Cliente comunicado, aguardando retirada. Isso é uma sequência de atividades, um processo que o telefone ele tem que ter na sua loja. Por quê? Ou no seu home office. Por quê? Porque é através desse processo que se o cliente precisar de uma resposta de você, ele tem um feedback positivo. Olha, o seu telefone está aguardando peça. E isso te ajuda a cumprir os seus prazos. Te ajuda a programar os seus serviços durante o dia para você não pegar serviço demais. Para você não pegar mais serviço do que você consegue, para você cumprir a sua promessa com o cliente. Então, quando você demonstra essa organização, quando você tem organização, inclusive, na hora de passar a sua oferta, um preço fixo, uma forma, por exemplo, de você apresentar os seus entregáveis. O que são os entregáveis? Garantia, prazo de entrega, parcelamento, se você tem descontos e brindes, o tipo de peça que você apresenta no seu negócio. Isso é fundamental, são os entregáveis que você tem, que você apresenta para o seu cliente e que você tem que cumprir. Isso é organização. É você mostrar para o seu cliente que você tem uma coisa que a gente chama de pitch de vendas bem definido. Isso aumenta e muito a sua autoridade. Então, essa estrutura é o que o cliente espera quando ele chega no seu negócio. Você pode investir, botar uma logo bonitona atrás, os funcionários uniformizados, um balcão colorido com um neon no fundo. Isso aumenta a percepção de autoridade? É claro que aumenta. Mas nada é mais importante para o cliente do que ele saber que você vai resolver o problema dele. Isso é fundamental quando você apresenta a oferta para o seu cliente. Porque não basta você ser competente, você tem que parecer competente. E é aí que muita gente está tropeçando. As pessoas sentam na bancada, elas acham que fazer o serviço muito bem feito ali na bancada e entregar para o cliente é tudo. Isso é uma grande parte.
mas eu vou te dizer que a experiência do cliente nessa jornada dele dentro do seu negócio conta muito. Por exemplo, você conserta muito bem o telefone, mas você tropeça no prazo. Você promete para amanhã, aí você se desorganizou, você entrega depois de amanhã. Você pega o telefone do cliente, já dá o orçamento na bancada, no balcão de cara, não é tela. Aí você vai, desmonta o aparelho, aí você vê que tem outro problema. Aí você tem que dar um segundo orçamento para o cliente. Isso já deixa o cliente chateado. O cliente chega com um problema para você, você pega o telefone e já tenta logo entubar para o cliente a responsabilidade dele. Ou você demora, porque você já recebeu o dinheiro, você demora para fornecer a garantia para o cliente. Isso tudo mina a sua percepção de autoridade, mina o seu profissionalismo e isso aumenta a percepção de risco do cliente no seu negócio. Para ele fechar futuramente, de repente você precisa baixar preço. Então, a estrutura do seu negócio é muito importante. Uma outra coisa que você precisa ter em mente é a forma que você apresenta a sua oferta. Quando o cliente chega para você, pega o telefone, bota no balcão e fala assim, aí, é quanto para trocar essa tela? Às vezes você se sente tentado a chegar lá e já dar o preço para ele de cara, mas você não faz isso. Por quê? Porque quando a única coisa que você oferece para o seu cliente é o preço, quando ele for fazer um comparativo com o concorrente, a única coisa que ele vai comparar é o quê? É o preço. Você não falou mais nada para ele do que você oferece. Qual vai ser o outro critério de comparação que ele tem? Aí é que tá. Porque se o seu concorrente fez um pitch de vendas, com um mínimo mostrando para o cliente os benefícios que ele vai ter, você já perdeu. Porque ele já vai saber, cara, pô, o cara lá me oferece 3 meses de garantia, o cara lá me oferece parcelamento em 12 vezes, o cara lá me oferece um brinde, uma capinha, uma película. Aí você já perdeu. Então, por isso que você precisa apresentar de forma organizada a sua oferta. Você primeiro tem que apresentar na sua oferta o tipo de tela que você vai botar e a similaridade que essa tela tem com o original. O quanto o serviço vai ficar parecido com o serviço original ou se você vai botar a tela original. O cliente tem que saber disso. Ele precisa saber disso. Uma outra coisa que você precisa falar para ele são os entregáveis. É tudo aquilo que você oferece dentro da tua oferta. Porque você pode oferecer um atendimento mais rápido, não pode, do que o da sua concorrência? Você pode ter um motoboy ou você pode ser o cara que vai buscar peça na hora para resolver o problema do seu cliente, resolver em 1 hora. Como que você não vai botar isso na oferta? Você está diminuindo o seu serviço. Você pode oferecer o parcelamento em mais vezes sem juros do que o seu concorrente. Mas se você não falar para ele, ele não vai saber. Ele vai ficar sem saber. Você pode falar sobre seus descontos, sobre seus brindes. Você tem diversas coisas que você pode embutir na sua oferta para você aumentar a percepção de valor e diminuir a percepção de custo. Porque quando o cliente enxerga valor no seu produto, ele tende a pagar mais caro. Quando você mostra para o cliente o benefício que ele vai ter, porque o ser humano por base é egoísta. Então quando você mostra para o cliente o benefício que ele vai ter com aquela oferta, naturalmente ele já tende a ficar inclinado a fechar mais serviços com você. Então é de suma importância que você apresente para o cliente a percepção do que ele ganha dentro do seu serviço para diminuir a percepção de risco dele. Então o preço é a última coisa que você apresenta e é também a última coisa que você negocia. Sempre que um cliente achar o seu preço caro, você não pensa em abaixar o preço de cara, você pergunta para ele por que você está achando o meu preço caro. O que houve para você achar o meu preço caro? Você está mais preocupado com preço ou com qualidade? Você começa a buscar no seu cliente informações que levem você a entender o porquê que ele acha o seu serviço caro. E essas informações valem mais do que muitas vezes a aprovação do orçamento, porque você começa a corrigir a sua rota e o seu produto. Então, a forma de você apresentar a sua oferta tem que ser essa. Por quê? Você gera uma ancoragem de preço. O que é ancoragem? O cliente acha que o teu preço vai ficar lá em cima, porque você ofereceu um monte de coisa para ele. Só que o teu preço está dentro do mercado. Aí o que ele vai pensar? Cara, o cara me ofereceu um monte de coisa e o preço dele está R$10 só mais caro que o do concorrente. Pô, não tem por que eu não fechar com esse cara, com essa garota. Não tem por que, não tem. Eu vou fechar. Porque é tanta coisa que ele está me oferecendo aqui que não tem como eu fechar. Às vezes o outro concorrente, ele até oferece, mas ele não apresentou o que ele oferece. E aí você já saiu na frente.
é o causa do jockey que comeu menos no dia anterior e ganhou a corrida porque estava 200 gramas mais leve. Então, existem coisas que você faz além bancada para você poder melhorar o desempenho do seu serviço. E essas coisas não custam dinheiro. Elas se baseiam meramente em poder de percepção e de análise do seu negócio. Você não precisa ser um as da administração, você não precisa ser um as do marketing para você poder levantar e entender o que está acontecendo. Por que o meu cliente não está fechando comigo? O que eu posso estar fazendo de errado? É técnica, é tudo técnica, técnica de venda, técnicas comprovadas pelos grandes do mercado, por gente que está faturando bilhões. Essa galera sabe do que está falando. E a gente tem que se basear sempre em técnicas de venda e acreditar. Acreditar sempre que não existe só a gente fornecer o melhor serviço. A gente tem que vender o melhor serviço para o cliente. Vender o que a gente é. E você tem que aprender a se vender. E é assim que a gente aprende, com técnica, entendendo o cliente, entendendo a linguagem que a gente vai falar, a linguagem que aterriza melhor na cabeça dele. E existe um último fator, que é aquele cliente que considera o preço acima de tudo. Eu vou te dizer que você não deve nunca buscar esse cliente. Tem cliente que chega na sua assistência técnica e ele só quer saber do mais barato. Ele só quer saber se você vai cobrir a oferta do concorrente. Ele não quer saber qual o tipo de tela, ele não quer saber em quanto tempo você entrega, ele não quer saber se você tem o melhor ou pior serviço, se você tem alguma formação, quanto tempo você tem de experiência, qual é a sua taxa de sucesso em reparo na bancada. Ele não quer saber de nada disso. Desculpa o termo, ele está cagando. Ele só quer saber de pagar menos. Esse cara evita, porque é o seguinte, o cliente que vem por preço vai. Então não importa se você vai dar o seu melhor na bancada, se você vai ter o melhor serviço, se você vai buscar atender esse cara perfeitamente. Ele vai buscar sempre o preço mais barato. E se você cair no canto da sereia, de ficar baixando o preço para poder nivelar com esse cliente, uma hora você não tem lucro. Só que quando esse cliente dá algum problema no telefone dele, depois que ele fechou o serviço e pagou, ele vai querer que você faça o atendimento classe A que ele não pagou para ter. Ele vai brigar, ele vai ameaçar te processar, ele vai falar mal de você para todo mundo. Então, é muito importante que você foque naquele cliente que enxerga o valor no seu serviço. Sempre foque nesse cliente. É de suma importância a gente entender que a autoridade passa por todos esses conceitos. O que eu quero dizer com isso? Jamais troque o seu serviço por guerra de preço. Nunca chegue para o seu cliente e fique perguntando para ele assim, vem cá, quanto é que o concorrente fez lá para você? Fala para mim que eu faço mais barato. Não vai por esse caminho, porque esse não é o caminho profissional. Existem esses fatores que eu falei para você aumentar a sua percepção de autoridade. Você precisa trabalhar a sua marca. Você não tem que olhar muito só para o aspecto técnico do negócio. Você tem que entender que existe um meio a meio, tá? Você tem uma carga de 50% do sucesso do seu negócio está em vendas e 50% está na qualidade que você apresenta no seu serviço da bancada. Pode parecer chocante o que eu estou dizendo. Você pode achar que 90% depende das suas habilidades de bancada. Mas eu vou dizer que se você entrega o que o mercado quer, se você entrega o serviço que o seu cliente, quando entra no seu negócio, ele está pedindo, você não precisa se especializar muito mais, ter técnicas que ninguém nunca vai querer, a não ser que seja que você ame isso. Porque você vender o seu produto é fundamental, você saber vender o seu serviço. E às vezes o seu orçamento ele é quebrado pela concorrência justamente porque a única percepção que o cliente entrou no seu negócio e percebeu foi preço. Quem fica fazendo muita promoção, quem fica rindo muito preço, dá a impressão de estar desesperado para pegar o serviço. E não tem nada que o cliente perceba mais, de forma mais negativa, do que quando você parece desesperado para fechar com ele. Parece que você quer fechar com ele a todo custo, que você está brigando por ele, inclusive está ameaçando se matar. Porque se você mata o seu lucro, você está se matando. Você está matando o seu negócio, está matando o seu futuro. O futuro da sua assistência técnica. Sem o lucro, você não vai conseguir bons resultados para o futuro. Você não consegue aquela independência financeira que você sonha. Você não consegue largar o emprego, que às vezes você ainda faz o serviço para você ganhar um extra. Você não consegue largar o seu trabalho, você fica com medo.
Você não consegue firmeza para você poder, de repente, investir numa recuperação de tela, num reparo avançado de iPhone. Às vezes você quer vender celular na sua loja, mas você não quer investir. Por quê? Porque você não tem lucro, você não tem lucratividade, não sobra dinheiro no final do mês. Se não está sobrando dinheiro no final do mês, você precisa rever a sua oferta. Aprender a fechar com o seu cliente. É tudo técnica. Técnica absoluta. Nada acima disso. O único emocional que você tem que despertar é no seu cliente. Quando você tenta e você conversa com ele, faz ele visualizar que o serviço com você vai permitir ele se comunicar com aquela pessoa que está estudando no exterior. Vai permitir a ele se comunicar com a transportadora se ele for um caminhoneiro. Vai permitir o gerente de vendas conseguir falar com a equipe dele que está em campo. Você tem que fazer o cliente visualizar o que ele vai ganhar fechando o serviço com você naquele momento. E é isso que você tem que focar e é isso que você precisa se concentrar todo santo dia quando você vai oferecer uma oferta para o seu cliente. Aquilo ali, a oferta que você oferece para o seu cliente, é o diferencial entre uma assistência que fatura de 10 a 30 mil reais por mês ou mais e uma assistência que está mal das pernas, que está lutando para pagar as contas, que está empatando dinheiro. Então, antes de você pensar em fazer aquele curso boladão de placa, antes de você pensar em fazer aquele curso de reparo de tela, de aumentar a sua assistência técnica, primeiramente você precisa focar em fazer muito bem feito o que você já faz e melhorar a sua habilidade de vendas com o seu cliente. Eu vou ficando por aqui. Se você ainda não me segue, vai lá no Instagram, aperta o botão lá, começa a me seguir. Se você está me assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, aperta o sininho de notificação. Eu espero ter ajudado. Se eu te ajudei, se ficou alguma dúvida em relação a essa live, se tem alguma coisa que eu poderia ter falado que vocês não viram, manda lá nos comentários, manda no direct. Eu estou aí, estou respondendo todo mundo. Minha função aqui é ajudar os técnicos desse Brasil a se capacitarem mais, porque a concorrência está apertando, está ficando mais acirrada, está entrando muita gente no mercado. Isso aí oferece risco para quem não se prepara. Mas se você se preparar, se você souber fazer a coisa certa, as chances são de que você vá conseguir passar por isso, porque para tudo tem jeito. E é aprendendo a vender que você vai conseguir resolver muitos problemas do seu negócio. Desejo a todos uma semana com muito boas vendas, um abraço e boa sorte.